Na arqueologia é normal encontrar ossos e outras lembranças de pessoas que viveram há muito tempo atrás. Porém, algumas descobertas revelam práticas perturbadoras e até mesmo cruéis do ser humano no passado, surpreendendo até os mais experientes pesquisadores. O vídeo de hoje do Mundo Desconhecido vai mostrar algumas descobertas arqueológicas assustadoras, como o uso de uma arma inesperada há quase 2000 anos e uma prática funerária nada convencional. Mas antes de assistir ao vídeo, te inscreve em nosso canal para nos ajudar a chegar aos 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta a nossa página oficial no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. Num túnel estreito sob a cidade-fortaleza de Tura, no deserto oriental da Síria, 20 soldados romanos encontraram o seu destino, defendendo a cidade do Império Sassânida, último império persa pré-islâmico. Os arqueólogos que os encontraram na década de 1930 presumiram que eles morreram devido ao colapso do túnel. Porém, o arqueólogo da Universidade de Leicester, Simon James, em um estudo feito no início dos anos 2000, descobriu que eles tiveram um fim muito mais incomum. Eles teriam sido vítimas de uma arma química. Por volta de 256 d.C., forças do poderoso e em expansão Império Sassânida sitiaram a fortaleza romana. Os soldados inimigos cavaram túneis para acessar a muralha externa da cidade e assim explodi-la. Percebendo a intenção dos rivais, os romanos também escavaram túneis para interceptá-los, porém a tática não foi bem sucedida. Mas como tantos soldados romanos foram mortos no espaço escuro e confinado como um túnel, reexaminando o local como se fosse uma cena de crime, James deduziu que os persas teriam ouvido os soldados romanos preparando uma surpresa mortal para eles. E com base em resíduos químicos e cristais de enxofre que foram encontrados no túnel, ele concluiu que os sassânidas prepararam braseiros de piche e enxofre e os acenderam, bloqueando a passagem logo depois. A nuvem, resultante de dióxido de enxofre, seguiu em direção aos romanos, que avançavam, nocauteando-os. Havia também um único soldado sassânida nesse túnel, o qual James acredita ser o homem que ficou responsável pela fogueira. Esse soldado teria se sacrificado enquanto os demais companheiros lacravam a passagem atrás dele e também perdeu sua vida por causa da fumaça. Em 2010, os pesquisadores relataram a descoberta dos esqueletos de uma família de neandertais numa caverna na Espanha. Porém, o que a torna tão impressionante e assustadora é que os ossos mostravam sinais de antropofagismo. E esse grupo era composto de 3 fêmeas adultas, 3 machos adultos, 3 adolescentes, 2 crianças e um bebê, que podem ter se tornado, sim, a refeição de um outro grupo de neandertais. Alguns ossos pareciam ter sido quebrados para obter a medula nutritiva interior, que também é chamada de tutano. Parece que quando os tempos ficavam difíceis, os neandertais não se opunham em devorar aos outros. Em julho de 2016, na Bélgica, pesquisadores relataram que descobriram cicatrizes de cortes e marcas de marteladas em fragmentos de ossos de 4 neandertais adultos e um jovem que viveram entre 40.500 e 45.500 anos atrás, o que seria uma prova inequívoca para o antropofagismo, disseram os cientistas. Ao lado dos ossos dos neandertais haviam também os ossos de cavalos e de renas. Mas uma das descobertas arqueológicas mais terríveis foi feita em 1988 no antigo porto de Asquelon, no sul de Israel. Depositados em um esgoto bizantino sob uma casa de banhos romana em Asquelon, na costa sul de Israel, foram encontrados mais de 100 esqueletos de bebês. Um exame inicial dos restos mortais revelou que a maioria dos ossos estava intacta e todas as partes dos esqueletos estavam representadas ali, sugerindo que os bebês provavelmente foram jogados no esgoto já sem vida. Todos os ossos e dentes não irrompidos são comparáveis aos de recém-nascidos, indicando que morreram logo após o nascimento. O número de bebês, todos da mesma idade sem sinais de má formação esquelética, sugerem que houve infanticídio.
Esta prática não era rara, especialmente no nascimento de meninas na sociedade romana. Em uma carta escrita em 1 a.C., o marido instrui a sua esposa grávida, dizendo o seguinte: se for menino, guarde-o. Se for menina, descarte-a. Porém, ao analisarem o DNA dos ossos de 19 amostras para determinar o sexo dos bebês, 14 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino. O número significativo de vítimas do sexo masculino foi inesperado para os pesquisadores e levantou a intrigante possibilidade de que esses bebês possam ter sido filhos indesejados de cortesãs que trabalhavam na casa de banho. Já o historiador John Riddle, especialista na era medieval, não concorda com esta hipótese. Ele explica que após o primeiro século depois de Cristo, o valor dos escravos aumentou a tal ponto que bebês indesejados seriam fonte de lucro, pois podiam ser vendidos aos traficantes. Quem eram aqueles bebês e por que eles foram mortos ainda permanece um verdadeiro mistério. Já em julho de 2013, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente. Um grupo de túmulos de vampiros num antigo cemitério foi revelado durante obras para a construção de uma estrada perto da cidade polonesa de Gliwice. Algumas sepulturas continham esqueletos cujas cabeças foram cortadas e colocadas entre suas pernas. E isto indicou aos arqueólogos que os corpos haviam sido submetidos a uma execução ritualizada. Ao manter a cabeça separada do corpo, de acordo com a antiga superstição, os mortos-vivos não seriam capazes de achá-las e assim se levantar da sepultura para aterrorizar os vivos. Estima-se que as sepulturas de Gliwice datam do século XVI. Estranhas práticas mortuárias medievais foram descobertas em outras escavações na Polônia, sendo as mais comuns, além da decapitação, colocar o corpo de bruços ou coberto por pedras. E tais ritos finais peculiares não se limitam à Polônia medieval. Outras maneiras igualmente bizarras de lidar com enterros de vampiros foram encontradas em outras partes do mundo também. Há o caso de uma mulher que faleceu durante uma praga do século XVI em Veneza, na Itália, e ela foi enterrada com um tijolo enfiado em sua boca. O túmulo desta mulher pode ser o mais antigo enterro de vampiro conhecido que já foi encontrado até hoje. Na crença dos vampiros poloneses, é dito que eles comem sua própria carne e roupas funerárias quando ressuscitam. Diz Titus Jaum, que ministra um curso sobre vampiros na Escola de Estudos Eslavos e do Leste Europeu da University College London. Ele acrescenta que isso pode explicar a pedra colocada na boca daquela mulher. E o que aconteceu com ela também pode ter sido um caso típico de acusação de vampirismo após alguma calamidade, como uma enchente ou uma praga agrícola. Acusar uma pessoa de ser um vampiro era um modo comum de encontrar um bode expiatório para um desastre que era inexplicável. Mas é evidente que o medo de vampiros já existia séculos antes de Bram Stoker popularizar o mito em Drácula. Num relato chamado Casos de Estriges, descreve um evento em 1674 na pequena Polônia. Um homem se levantou da sepultura, tornando-se um fantasma, e aterrorizou a comunidade local bebendo seu sangue. A fim de combater esta criatura vil, o padre local mandou que os aldeões reabrissem o túmulo e virassem o cadáver para baixo. Isto também não teria funcionado e o fantasma continuou a aterrorizar a cidade. Então, as pessoas abriram a sepultura mais uma vez e cortaram a cabeça daquele homem. Parece que isto deu resultado, pois a lenda acabou por aí. E então, qual destas descobertas foi a mais assustadora para você? Conta pra gente aqui nos comentários. É muito importante pra gente a sua participação. Gostou do vídeo? Então te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Um grande abraço e até o próximo.